Israel rompe relações com a Colômbia depois de polêmicas declarações do Gustavo Petro sobre a postura israelense na faixa de Gaza, e um importante setor colombiano, que é o setor de defesa, pode ficar bastante comprometido. Brasil, que está na cadeira do Conselho de Segurança da ONU nesse momento, convoca uma reunião para hoje, 19 horas, e vai falar sobre um cessar-fogo, uma condenação ao Hamas e também tece críticas a Israel, mas um tom muito mais moderado do que anteriormente. Israel manda evacuar o norte ali do seu país por constantes ataques que vêm acontecendo, não só o Líbano, como também a Síria, e talvez uma eventual intervenção dos iranianos. Israel ameaça o Hezbollah e fala que os ataques que aconteceram no passado foram pouca coisa ao que Israel pode fazer com o Hezbollah hoje em dia. Biden participa de uma longa entrevista no 60 Minutes e, dentre outras questões, vai bastante contra a postura americana, pelo menos no presente, declarando que Israel não tem o direito de fazer uma incursão à faixa de Gaza. Fala também sobre a possibilidade da criação de 2 estados, dando a entender que é favorável à criação de um estado palestino. Fala também que Israel tem que agir com todas as regras e que não tem evidências que o Irã estava de fato participando dessa ofensiva contra Israel. Como será que Israel vai reagir a essas declarações do mais importante parceiro geopolítico, que é os Estados Unidos? E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Putin, que está tentando fazer uma mediação com praticamente todas as lideranças locais. Telefonou para o Al-Sisi, para o Raisi, telefonou também para o Bashar al-Assad e até para o Benjamin Netanyahu e pede para uma solução de paz, um cessar-fogo. Lembrando que tem reuniões com a China e também o Zelensky, galera, tenta se autoconvidar para ir a Israel, só que eles falam, Zelensky, nesse momento, não é o momento mais apropriado. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá você vai ser bastante bem informado sempre. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Inicialmente, pessoal, notícia importante aí. No segundo dia, a gente está entrando hoje no 10º dia, né, de guerra entre Israel e faixa de Gaza, Israel e Hamas. No segundo dia, a gente teve uma declaração bem forte do ministro da Defesa de Israel, comparando, né, o Gallant, comparando todos os palestinos que ali estavam, ou se talvez não todos, pelo menos aqueles mais influenciados pelo Hamas, com animais, ou seja, estamos lutando contra animais. Por isso, as nossas táticas não devem respeitar as legislações internacionais. Como resposta, houve críticas da ONU, da Unicef, da OMS, inclusive, pessoal, a OMS que garante que Gaza só tem mais 24 horas de disponibilidade de eletricidade e combustíveis para os seus hospitais. Vale lembrar também que, ao mesmo tempo, a gente tem declarações da própria ONU alegando que o pouco de ajuda humanitária que chegou por algumas porções da faixa de Gaza ou que já estavam lá, elas foram roubadas pelo Hamas. E o Hamas utilizou isso muito para fazer o abastecimento de eletricidade aos seus túneis subterrâneos, que vão ser importantes para a guerrilha contra Israel e para abastecimento do próprio Hamas, ou seja, não em benefício da sua própria população, tá? Isso é bem importante a gente ressaltar. Mas, todas essas críticas internacionais e tal, talvez um dos mais revoltados foi o Gustavo Petro, atual presidente colombiano. Ele comparou a declaração que ele fez, comparando os palestinos ali, né, com animais, a declarações típicas de uma raça superior frente a uma raça inferior. Ou seja, comparou com os nazis, né, enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Com isso, a gente teve, pessoal, ainda mais em Israel, né, que sofreu bastante com isso, uma condenação dos israelenses e com uma postura de retaliação em relação à Colômbia, Israel vai cancelar todo tipo de exportação de materiais bélicos de defesa para a Colômbia, que inclusive, se a gente for pegar toda a importação da Colômbia nesse setor, Israel representa sim uma importante fatia. E vai lembrar que a Colômbia, sem armamentos, galera, isso compromete bastante a defesa colombiana, que é um país que vive numa guerra civil. Se não com as Farc, que não atuam mais, pelo menos porque fizeram um acordo com o governo, com dissidentes das Farc que não aceitaram esse acordo, com a LN, que está negociando ainda uma situação de paz, com outros grupos guerrilheiros, com os cartéis de drogas que existem. Então existe uma guerra civil em curso na Colômbia e a ajuda, né, de Israel seria importante. O Gustavo Petro, ele falou que na verdade ele não quis fazer críticas a Israel, mas sim que ele pensa na paz, na Colômbia, na Palestina e no mundo inteiro.
Brasilzão, que hoje está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, vai convocar, na verdade já convocou, né, uma reunião para hoje às 19 horas, possivelmente vai ser depois de quando sair esse vídeo, tá? Não sei quando vai ser esse vídeo, tenho que editar ainda tudo tal. Mas nessa reunião, obviamente, pessoal, não é que o Brasil chega lá, chamei vocês aqui, para algumas novidades, hein? Pessoal, tem reuniões prévias para saber como que vai ser o documento que vai ser apresentado para que os outros países que fazem parte do Conselho de Segurança concordem, discordem, façam seus apontamentos, enfim. E já teve uma documentação prévia, então. E existe uma disputa muito grande. Se a gente for pegar só dos membros do Conselho de Segurança Permanente, Estados Unidos, França e Inglaterra, pessoal, estão mandando declarações públicas de apoio a Israel, excetuando a declaração do Biden, tá, que eu vou ler hoje aqui para vocês, né, falar hoje com vocês. Enquanto Rússia e China não é que condenam Israel, mas falam da solução de 2 estados, falam que não pode ter uma incursão em Gaza, que está dando desrespeito aos direitos humanos dos palestinos. Então a discordância é muito grande entre os 5 permanentes e os 10 rotativos ainda mais. Então o Brasil ele tentou costurar algum tipo de declaração que todos os lados vissem com bons olhos. O que a gente tem agora é uma declaração que não menciona o nome do país, Israel, mas pede o fim do bloqueio à faixa de Gaza, mas condena o Hamas e pede para que todos os lados, Hamas e Israel, respeitem as legislações internacionais. Eu sei que parece besteira, né? Professor, mas é óbvio que é uma indireta para Israel. Sim, é óbvio, mas só de não nomear Israel já dá um outro caráter para essa documentação. É uma questão simbólica super significativa. O Brasil também está tentando negociar um cessar-fogo, tá? Com a criação de um corredor humanitário. Se não para tirar os palestinos, porque de verdade, pessoal, tristemente isso não está nem em discussão, tá? Os 2,3 milhões de palestinos vão sofrer na faixa de Gaza em uma eventual invasão dos israelenses. Os palestinos, isso vai acontecer, tá? Mas os estrangeiros que ali moram, por exemplo, os 28 brasileiros e as outras nacionalidades. Além de, claro, pessoal, os reféns israelenses que estão no território da faixa de Gaza. E aí, a gente tem uma interpretação muito dúbia. A gente tinha, por exemplo, no início da manhã, eu pesquisando aqui, né? Declarações que Israel aceitou fazer um acordo com o Egito, que foi mediado também pelos Emirados Árabes, pelo Catar, pela Rússia, pelos Estados Unidos, tal. A gente vai ter a criação, um cessar-fogo de 5 horas. Depois Israel foi lá e negou essas informações, mas fala que vai criar sim um corredor para tirar aquelas pessoas de lá, mas sem um cessar-fogo. Ao mesmo tempo que na principal passagem do Egito, que é Rafah, a gente teve um ataque dos israelenses, segundo a mídia egípcia. Israel ainda não confirmou oficialmente esse ataque. Então percebe que as informações são muito dúbias e talvez o Brasil vai tentar liderar a situação para a criação, pelo menos dos estrangeiros e também dos israelenses reféns ali, para eles serem tirados, da faixa de Gaza. Outra notícia, pessoal, relevante, está ligado à evacuação do norte do Líbano, do norte de Israel. Se não todo o norte de Israel, pelo menos um raio ali de 2 quilômetros com mais ou menos 28 aldeias. Isso acontece porque a tensão entre os dois lados vem aumentando. E eu sempre falo para vocês, uma coisa é Israel lutar contra o Hamas, que já vai ser uma guerra extremamente complicada, não porque haja similaridade na defesa dos dois. O Hamas é muito pior, né? Muito mais fraco do que os israelenses. Mas a gente está falando, pessoal, de um grupo acostumado com guerrilha urbana, e Israel vai ter que infiltrar num território cheio de escombros, com táticas de guerrilha. Atacar é sempre mais complicado do que defender, e convenhamos, o Hamas está misturado no meio de civis, hospitais, escolas e tal. Então já vai ser complicado. Israel está disponibilizando de 350 a 400 mil militares. Em um eventual conflito contra o Hezbollah, a gente está falando de 100 mil pessoas ali destacadas para esse conflito, com mais de 200 mil mísseis disponíveis. É mais fraco que Israel? Com toda certeza. Mas abrindo 2 frentes de batalha, pessoal, você já começa a dispersar um pouco o negócio. Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos, ele posicionou os seus 2 porta-aviões com uma espécie de ameaça ao Líbano, ao Hezbollah, ao próprio Hamas, à Jihad Islâmica e também às porções da Síria e do Iraque que poderiam ajudar esse conflito aí contra os israelenses. Inclusive, o Jerusalém Post alega que Israel só não fez a ofensiva na faixa de Gaza, que está sendo prometida desde a sexta-feira, porque há o medo que quando o exército israelense for combater a faixa de Gaza, o Líbano faça o ataque pelo norte e isso fortaleça também outros países. Ou seja, o Hezbollah supostamente estaria colocando um, entre aspas, medo em Israel, ou pelo menos um planejamento maior, antes de fazer a ofensiva
contra o Hamas. Mas o Benjamin Netanyahu, em declaração hoje, evacuou, né, que nem eu falei para vocês, o norte do Líbano. A gente teve, por exemplo, o próprio Hezbollah atacando câmeras de segurança para evitar uma espionagem israelense em relação às táticas do Hezbollah. O Hezbollah falou que esses ataques que aconteceram, inclusive a Shtula, que matou uma pessoa e feriu outras 3, foi uma retaliação aos ataques israelenses, mas que o Hezbollah ainda não se decidiu em entrar para o conflito ou não. Ou seja, por enquanto, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que já aconteceram conflitos ali no passado, né? Entre Hezbollah, entre Israel, e que o Hezbollah sempre conseguiu, entre aspas, sobreviver. O Benjamin Netanyahu falou que, dada a atual situação tensa que existe entre Israel e Hamas, ele não pode se dar o direito de respeitar a existência de outros grupos e organizações que não aceitem a existência de Israel. Ou seja, se o Hezbollah decidir entrar no conflito, a gente vai eliminar o Hezbollah. Situação tensa, lembrando que o Irã, pessoal, anunciou, tá? Que ele também não vai atacar desde que Israel não ataque. Mas que o Irã sabe que uma eventual incursão de Israel, eles chamam, né? Do Estado sionista, que promove um apartheid, sempre dando essas declarações, né? Mas que o eventual ataque faz com que todos os países já estejam preparados para também atacar Israel. Ou seja, o Irã não atacaria, mas um financiamento ao Hezbollah, ao Hamas, à Jihad Islâmica, à Síria, a porções do Iraque, isso com certeza poderia acontecer. E aí se colocaria para uma coisa muito mais perigosa. A gente teve também, pessoal, o Biden dando uma entrevista relativamente importante, tá? Para o 60 Minutes, que é uma super tradicional ali dos Estados Unidos. E ele falou muito, claro, da questão entre Palestina e Israel, entre Hamas e Israel. Dentre as suas declarações, ele deu a entender que ele é totalmente favorável à não existência mais do Hamas, à aniquilação desse grupo, mas que é contra uma incursão à faixa de Gaza. Só que daí fica uma dúvida, inclusive que os próprios israelenses levantaram. Como que a gente vai aniquilar o Hamas sem fazer uma incursão à faixa de Gaza? E aqui as declarações também são dúbias. Depende de quem fala. Dentro de Israel, eles falam uma coisa ou outra. Por exemplo, vamos falar que Israel, por exemplo, invada a faixa de Gaza e realmente aniquile o Hamas. Lembrando que aniquilar vai ser difícil, porque não é só um grupo, é mais que um grupo, é uma ideia, né? Difícil você acabar, galera, com essa ideia de um grupo que não aceita a existência de Israel, ainda mais depois de um movimento tão traumático assim para os povos palestinos e também israelenses, claro, tá? Mas, então, como que a gente vai acabar com o Hamas sem fazer uma incursão? A gente teve, por exemplo, o Herzi Halevi, que é a liderança ali, né, das tropas israelenses, dando um discurso, galera, totalmente motivacional, falando que a incursão vai de fato acontecer por vias marítimas, terrestres e aérea, e que é para fazer a aniquilação do Hamas. Então, é isso que eu vejo, inclusive, né? Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, todos esses países se pronunciam, né? Pô, a gente é a favor da preservação da vida, não tem que invadir a faixa de Gaza. Ah, mas vai invadir? Ah, acontece, né? Tem que acontecer. Ou seja, os Estados-nação do G7 desenvolvidos não estão dando uma retaliação tão forte assim a uma possível ofensiva israelense. Publicamente fala uma coisa, mas na prática a gente sabe que nada vai acontecer contra Israel. Falou também, pessoal, da questão de agir de acordo com as regras. Inclusive, dentro disso, né, eu até falei para vocês que Israel liberou o acesso à água para a população, só que fala que grande parte da tubulação, até inclusive com os combustíveis que foram roubados ali da ONU, o Hamas utiliza para fazer os seus equipamentos e para o seu bel ali uso, ou seja, não para a população civil. Que o Hamas está bloqueando a saída por Rafah, Israel fala que não foram eles que atacaram, né, pelo menos por enquanto, mas sim que o Hamas bloqueou estradas, por exemplo, quando houve o escoamento da porção norte da faixa de Gaza em direção ao sul, então Israel sempre culpa o Hamas por essas questões. Falou também, galera, da questão que confia, né, o Biden, na solução de 2 estados, ou seja, deu a entender, galera, que tem que ter a criação dos 2 estados para que, de fato, haja uma paz regional. Lembrando que a solução de 2 estados, ela pode ser negociada com a ANP, com a OLP, com o Fatah, com grupos que aceitariam a existência de Israel. Solução de 2 estados com Hamas, não dá. Mas é fato também, pessoal, que outros momentos, quando houve a tentativa de negociação de 2 estados, Israel também nem sempre se mostrou tão favorável assim, e as conversas que aconteceram entre Estados Unidos e Israel sempre esqueceram de chamar uma parte importante para conversar, né? Que são os árabes. Ah, professor, mas teve ali o acordo de Oslo e tal. Pô, galera, mais recente, os acordos de Abraão, por exemplo, eles foram acordos, e até o Trump falou, né? Ah, eu tenho aqui a proposta do século. Galera, a proposta foi negociada com Israel e com os Estados Unidos, entende?
Então, hoje, será que Israel poderia, por exemplo, aceitaria voltar às fronteiras como eram antes da Guerra dos 6 Dias? Ou seja, a Península do Sinai de volta para o Egito já voltou, as colinas do Golã voltam para a Síria, ainda Israel tem autonomia sobre aquelas áreas, Cisjordânia e faixa de Gaza, desde que não tenham grupos extremos, como territórios palestinos reconhecidos internacionalmente, Jerusalém como uma cidade internacional, com Jerusalém Oriental muito mais voltado para a parte islâmica. Será que Israel aceitaria essa proposta, essa solução? Fica a dúvida. E também, galera, só que lembrando, né? A gente tem cada vez mais declarações da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Turquia, de todos os grupos falando da proposta de 2 estados. Quando acabar esse conflito, será que isso não vai ficar mais forte, uma pressão em cima do Benjamin Netanyahu? Pode ser. E também falou que o Irã, por mais que seja um financiador do Hamas, do Hezbollah, desses grupos, não tem nenhuma prova, de fato oficial, que o Irã tenha interferido diretamente num financiamento ou na guerra contra Israel. E o Putin, galera, que está tentando se colocar como um possível mediador dessa situação, telefonou para todo mundo de ontem para hoje. Telefonou, por exemplo, para o Egito com o general al-Sisi, telefonou, por exemplo, para o Hezbollah, para o Hamas, para a Autoridade Nacional Palestina, para o Mahmoud Abbas, para o Bashar al-Assad na Síria, para o Raisi do Irã, inclusive para o Benjamin Netanyahu. E, dentre outras questões, foi falado ali que ele quer, nesse momento, uma trégua. Ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa para promover uma trégua na região e, de novo, isso só vai ser possível com a solução de 2 estados. Com o Benjamin Netanyahu, ele ouviu que essa trégua não seria atingida no momento, tanto que, por exemplo, o próprio Hamas falou que aceitaria negociar um cessar-fogo em troca da libertação dos reféns, só que Israel já esquece isso, né? A gente não quer negociar com o Hamas, a gente quer destruir o Hamas. Chega de negociação com esse grupo. O Putin vai se reunir com Xi Jinping num futuro próximo, e dentro dessa reunião, vai lembrar que a China se reuniu com o Irã, se reuniu com Mahmoud Abbas, da ANP, que também é um país que está tentando mediar a situação pela criação de 2 estados. Então, se de fato Israel comprar essa narrativa depois da derrota do Hamas, a gente pode ter uma aproximação muito significativa da Rússia e da China como mediadores do processo de paz ou possível paz na Palestina. Vai lembrar, pessoal, que o Benjamin Netanyahu chamou não só o Irã, mas todos os outros grupos, como o Hezbollah, Hamas, etc., de o eixo do mal, que inclusive Israel vai triunfar sobre essas forças obscuras que querem jogar o Oriente Médio no abismo do caos. E para finalizar, pessoal, o Zelensky, que está preocupado com o avanço, por exemplo, da Rússia em Avdiivka, uma cidade super relevante, porque é dali você pode, inclusive, dominar Donetsk como um todo, e isso às vésperas de um inverno extremamente rigoroso dos ucranianos, que vai ser difícil começar ou continuar com a contraofensiva, que só retomou 0,5% dos territórios desde junho, está preocupado com o mundo deixando de ligar para as questões ucranianas e falando sobre as questões israelenses. Pediu para Israel, lembrando que o Zelensky é judeu, para ir em direção a Israel, para fazer alguma visita, falar algumas palavras. Israel deixou bem claro, Zelensky, esse não é o momento. O que eu percebo, galera, é uma tentativa do Zelensky de voltar as atenções, de falar para o mundo, olha, Ucrânia, eu ainda estou sofrendo, a Rússia está avançando um pouco mais, poxa, a gente não está conseguindo dar conta da contraofensiva. Polônia, Eslováquia, países estão deixando de apoiar a Ucrânia. Por favor, se importem com a gente, só que Israel não vai ser utilizado como, entre aspas, trampolim, vamos colocar, para as mensagens que o Zelensky gostaria de passar para a comunidade internacional. E aí, galera, será que a Ucrânia vai se complicar com essa guerra, com essa questão palestina? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.